você acompanhou a última rodada da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, você deve ter se perguntado, estranhado ou saudado a recepção e a forma que foi recebida os Gaviões da Fiel por toda a América do Sul. Tanto a recepção para a torcida do Cerro Porteño, quanto a recepção que teve lá na Colômbia com a torcida do América de Cali. Mas afinal, por que a torcida corintiana tem feito essas amizades ao redor do país? Este é mais um vídeo do canal Cancheiro e vamos te explicar esta decisão dos Gaviões da Fiel. Olá torcedor, olá torcedora, cancheiros e cancheiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormovski, agradeço vocês por estarem aqui em mais um vídeo. Obrigado pela compreensão de vocês, por estarem aqui conosco. Peço a sua inscrição para a gente cumprir aquela meta de até o final do ano chegar a 50 mil inscritos. E também peço, é claro, para você dar aquela contribuição, seja de R$1, R$1.000, R$1 milhão, na chave Pix do canal. E, é claro, entrando no nosso canal no WhatsApp também, você sempre ficará informado a respeito de toda a cultura que a gente fala das torcidas aqui do Brasil e agora também de todo o planeta Terra. Bom, gente, você provavelmente, o torcedor corintiano mais comum ou torcedor de outros clubes, deve ter estranhado essa forma que os Gaviões da Fiel têm sido recepcionados e também recepcionado torcidas aqui no Brasil. E aí eu fui atrás de algumas informações conversando com alguns torcedores corintianos, não diretamente com lideranças dos Gaviões, tentei contato, não tive sucesso, até para trazer um áudio para vocês dos Gaviões, mas eu consegui fontes importantes do porquê que os Gaviões têm tomado essa atitude, que já não é de agora, gente. Você pode estranhar por ter tomado grande proporção nesses últimos dias, mas não é de agora. Esses questionamentos começaram quando o Palmeiras enfrentou o Cerro Porteño ontem à noite. Estou gravando esse vídeo na quinta-feira pós-jogo. E também na ida do Corinthians para jogar o jogo pela Sul-Americana lá em Cali, na Colômbia, né? Então, tanto lá em Cali, a torcida do América de Cali recebeu os Gaviões, quanto no Brasil os Gaviões receberam a torcida Barra Brava do Cerro Porteño lá do Paraguai. E você pode achar que foi por conta de ser um jogo contra o Palmeiras, mas não. Já tem uma proximidade dos Gaviões da Fiel com a torcida do Cerro Porteño, a La Plaza e Comando, que é a Barra Brava do Cuervo, né, que assim como o São Lourenço tem praticamente as mesmas cores, a mesma forma de cantar e quase que o mesmo nome na torcida também. Então essa Barra Brava do Cerro Porteño é uma torcida que também está percorrendo toda a América do Sul, e apesar de todos aqueles casos que a gente vê de racismo de paraguaios, de argentinos, de uruguaios com brasileiros, as barras tentam fazer essa aproximação justamente porque é comum nas organizadas e nas barras, e não na torcida comum desses torcedores imbecis aí que fazem esses gestos para os brasileiros, uma tentativa de aproximação até para fatiar essa ideia de que todos lá são assim. Justamente porque normalmente as barras e as torcidas organizadas, elas têm um viés mais ideológico e um viés mais de combater estes preconceitos. E isso é de forma geral, quase que todo mundo, mas é claro que tem torcidas políticas aí que tem uma vertente, e isso é tema para outro vídeo. Por que os Gaviões têm feito isso então, gente? É algo bem simples, tá? É uma resposta bem simples. Vale ressaltar que os Gaviões da Fiel, eles não gostam do termo união, eles não fazem parte de união do punho cruzado, de união do punho colado, mas eles têm cada vez mais aceito essa ideia de amizades com outras torcidas. Começou abrindo portas com a Fúria Jovem do Botafogo, com os Gaviões Alvinegros do Figueirense, com a própria Remoçada do Remo, e agora os Gaviões estão abrindo portas para torcidas de fora. E tem algumas questões ideológicas nisso. Os Gaviões da Fiel, eles têm uma ideia muito forte de torcidas que o respeitam, eles vão respeitar da mesma forma. Então, pelo menos essa forma ideológica estatutária dos Gaviões é de não cometer nenhuma covardia com alguma torcida que não fez nada para eles, e também de tentar manter esse respeito e essa aproximação. Então os Gaviões já tiveram proximidade com a torcida do Flamengo, agora não tem mais. Isso aconteceu lá atrás e agora é a vez das torcidas de fora do Brasil. Os Gaviões se consideram a instituição organizada mais forte do Brasil, porque lá no Flamengo tem uma divisão forte entre as torcidas. E eu acredito também que por ser a mais numerosa, por ter uma grande escola de samba, por ser praticamente uma empresa no bom sentido da palavra, os Gaviões empregam muita gente, vendem muito material, a marca Gaviões da Fiel é muito forte. Justamente por conta disso, o torcedor corintiano entende que precisa mostrar para os torcedores de fora que sim, essa ideologia parte dos Gaviões dentro do Brasil. Essa é uma ideia da torcida, tá, gente? Não estou dizendo que é assim, mas é uma ideia da torcida. E aí, essa proximidade não foi só com a torcida do Cerro, não foi só com a torcida do América de Cali. Tem outras situações. Já há um tempo, os Gaviões da Fiel, inclusive recentemente, receberam integrantes da torcida do Boca Juniors
na sede dos Gaviões. Então, Corinthians e Boca, que tem um histórico aí recente de grandes jogos, há uma proximidade entre as torcidas. E é bom pontuar, gente, que as torcidas de fora, eles não ligam muito para se aliar ou para ter uma amizade com a torcida que são rivais aqui no Brasil. Por exemplo, o vídeo anterior que eu fiz aqui no canal, a La 12 do Boca tem uma proximidade com a Força Jovem do Vasco, que é grande inimiga dos Gaviões da Fiel, mas também, como se sentiu bem recebida pela torcida corintiana, tem essa proximidade com a torcida dos Gaviões da Fiel também. E aí a gente pode citar algumas aqui. Além dos Gaviões da Fiel, além da La 12, desculpa, os Gaviões da Fiel têm uma proximidade com Los de Abarro, que é uma torcida, uma barra brava da Universidade do Chile, é uma torcida que também tem proximidade com outras torcidas do Brasil, como a torcida do Grêmio, por exemplo. Acho que a própria torcida do Vasco, se eu não me engano, tem uma proximidade com Los de Abarro. E os Gaviões fizeram uma recepção quando os caras vieram e também foram bem recebidos quando foram ao Chile com a torcida da Universidade do Chile. Citei aqui a América de Cali, que é a banda roja lá, né, os Barões Rojos, que é Barões Vermelhos do Sul, que no caso ficam na curva sul do estádio do América de Cali. E tem outra situação também dentro da Colômbia. Além da América de Cali, os Gaviões da Fiel têm uma proximidade muito forte com a torcida do Milionários. Na verdade, não os Gaviões, tá, gente? Desculpa. O Pavilhão 9, a torcida do Corinthians aí de terceiro escalão, mas menos numerosa que os Gaviões, que a camisa 12, também tem uma proximidade com a torcida do Milionários, que tem o respeito das outras torcidas do Corinthians, que é o contrário do Deportivo Cali, né, gente? Que é uma torcida que criou, justamente a rival da América de Cali, criou uma inimizade aí com a camisa 12 do Corinthians, com os Gaviões, nessa questão. Na verdade, uma situação dos Gaviões com a torcida do Deportivo Cali. E outra situação também de proximidade são basicamente essas proximidades dos Gaviões, gente. Uma torcida que tem proximidade com a torcida do Cerro Porteño agora, que tem uma proximidade com a torcida da Universidade do Chile, que tem uma proximidade com a torcida do Boca Juniors, com a torcida do Milionários e outras torcidas aí que os Gaviões já recepcionaram também, como a do Barcelona de Guayaquil, que apesar de ter eliminado o Corinthians na pré-Libertadores, também foi recebida muito bem e recebeu muito bem a torcida do Barcelona lá do Equador. Então vocês podem ver que é algo muito forte entre as torcidas do Corinthians nesse interesse de se mostrar uma torcida ideológica para fora do Brasil. Os Gaviões sempre priorizaram a sua ideologia. E agora a ideia é abrir o leque para a América do Sul. Recapitulando então, Milionários, América de Cali, Boca Juniors, Universidade do Chile, Barcelona do Equador e Cerro Porteño são algumas torcidas que não apenas os Gaviões, eu coloco na thumb os Gaviões porque é a maior torcida do Corinthians, mas no geral as torcidas do Corinthians têm essa ideia de seguir até a ideia dos Gaviões. A camisa 12, o Pavilhão 9 já abandonaram algumas amizades, algumas ideias que tinham antigamente, justamente para embarcar junto com os Gaviões, e hoje as torcidas do Corinthians estão muito unidas em prol do clube e também dessa ideologia internacional com torcidas de fora do Brasil. É isso então, gente, um resumão aqui bem resumido, é redundante, um resumão aqui bem simples para vocês, da gente falar a respeito dessa ideia dos Gaviões, e porque isso repercutiu muito, né? Muita torcida falando que os Gaviões receberam os paraguaios, que os paraguaios são racistas com os brasileiros e outras torcidas também, mas é bom pontuar, gente, que isso não é uma ideia geral, da mesma forma que a gente não gosta que eles generalizem, não é bom a gente generalizar também. Valeu, gente, grande abraço a todos então, respondendo aí basicamente porque os Gaviões da Fiel têm feito essas amizades com torcidas de fora. Grande abraço a todos, se inscrevam no canal, comentem mais ideias para vídeo aqui e tchau!